Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia da jornada do Espírito Santo, a jornada do batismo no Espírito Santo. No primeiro momento nós refletimos sobre a Trindade, as três pessoas na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa ação de Deus que nos redime de nossos pecados pela ação do Filho e pela ação do Espírito Santo. Porque não existem dois projetos diferentes em Deus. O projeto, o plano de Deus é um só. É reencabeçar tudo em Jesus Cristo. Redimir toda a criação ofendida pelo pecado em Jesus Cristo. Para isso, a necessidade que o Filho venha e a necessidade que o Espírito Santo seja derramado. Porque a obra da redenção não se realiza ou não se completa efetivamente sem o derramamento do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que possui na Trindade a função de comunicar a graça que nos é conquistada por Jesus Cristo, ou de uma outra forma, a pessoa que é a própria graça comunicada pelo Pai por Jesus Cristo para a nossa santificação, o Espírito Santo, que nós podemos experimentar em nossa vida, e essa experiência do Espírito em nossa vida nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Hoje eu quero aprofundar uma questão que é muito interessante. O Espírito é prometido. O Espírito é prometido e para isso Jesus Cristo veio. É muito interessante que no começo do Evangelho de João, lá no capítulo 1, no versículo 33, quando o Batista, João Batista, fala de Jesus Cristo, ele fala de Jesus Cristo e Jesus Cristo seria aquele que viria batizar no Espírito Santo. Porque esse é o sinal. Jesus Cristo é aquele que veio para batizar, ou seja, para dar o Espírito Santo. Porque a obra de redenção de Jesus Cristo só fica completa, só fica plena quando o Espírito Santo é comunicado. A nossa igreja, em vários documentos, sobretudo a Lumen Gentium, vai falar que o Espírito Santo veio dar sequência, dar seguimento à obra iniciada por Jesus Cristo, a qual essa obra iniciada por Jesus Cristo é a obra de nossa salvação. Essa obra é completada e é seguida em nosso favor pelo Espírito Santo que foi derramado por Jesus Cristo. Esse Espírito é prometido. Na última ceia, quando Jesus Cristo estava com seus discípulos e quando nos deixou o grande sacramento da Eucaristia, ele faz uma catequese sobre o Espírito Santo. Podemos dizer, de uma certa maneira, que é a última parte da revelação, porque Deus usou uma pedagogia muito inteligente e muito própria, porque Deus é sábio, Deus é a sabedoria. Deus não quis se revelar logo de início como uma trindade, porque isso seria um absurdo, ou pelo menos aparentemente se igualaria àquelas diversas religiões existentes lá no começo, que são religiões politeístas. Então, se apresentar como Deus em três pessoas pareceria, ou pelo menos poderia confundir aquele povo que na realidade são vários deuses. Não são três deuses, é um só Deus em três pessoas. Então o Pai se revela como Pai, como Deus único no Velho Testamento. Já no Novo Testamento existe essa abertura para a revelação da segunda pessoa, que é Jesus Cristo, prometido no Velho e que veio nos salvar. E no Novo Testamento, Jesus Cristo então revela a terceira pessoa, o Espírito Santo, dando seguimento a essa revelação da Trindade para a nossa salvação. E Jesus Cristo revela esse Espírito Santo de uma maneira muito clara na última ceia. Naquele mesmo momento em que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, naquele mesmo momento que ele, Jesus Cristo, se deu como sangue, se deu como pão, se deu como vinho para a nossa salvação. Essa ceia que nós celebramos, a mesma ceia que nós atualizamos pela força do Espírito até os dias de hoje. Naquela ceia, Jesus Cristo fala em vários lugares que haveria necessidade dele ir para mandar o Espírito Santo. No capítulo 14, no versículo 15, ele começa dizendo: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro defensor que ficará para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece.
eu vou vos dar um outro defensor. Jesus Cristo está falando outro, portanto não é ele, é diferente dele, porque o outro é diferente. Jesus Cristo é o nosso mediador. Na carta que nós encontramos, na carta aos Hebreus, nós encontramos isso claramente. Não existe outro mediador entre os homens e Deus, senão Jesus Cristo, que nos foi dado pelo próprio Pai. Mas existe um outro advogado, um outro paráclito, que não é Jesus Cristo, mas também está em nosso favor e permanece conosco. Esse outro que não era conhecido e passa a ser conhecido a partir de Jesus Cristo. Passa a ser conhecido porque Jesus Cristo o revela para nós. Esse outro defensor, que ficará para sempre conosco. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, 16 em diante. Depois nós vamos encontrar ainda, no versículo 26 do capítulo seguinte, no capítulo 15... Quando, porém, vier o Espírito, o defensor, o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vocês também, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Quando, porém, vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Jesus Cristo aqui está falando de um outro, que ele vai enviar da parte do Pai, e esse que ele enviará da parte do Pai, dará testemunho a nós dele, Jesus Cristo. Portanto, é uma outra pessoa, não é o próprio Jesus Cristo, é outra pessoa, que ele vai enviar da parte do Pai, e esse outro que virá da parte do Pai, o defensor, o Paráclito, o Espírito da verdade, vai nos convencer a respeito de Jesus Cristo. Aqui vale a pena a gente pensar um pouco. Sem o Espírito Santo nós não somos convencidos a respeito de Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo nós somos incapazes de chegar à fé em Jesus Cristo, a fé para a nossa salvação. Porque o nosso coração precisa de alguém que está junto dele, que está nele, para que essa verdade seja aceita, assimilada, apropriada por cada um de nós. Sem o Espírito Santo, que nos convence da verdade em Jesus Cristo, dificilmente ou é impossível chegar até a fé que nos salva, a fé para a nossa salvação. Por isso o Espírito Santo é necessário, é fundamental que ele venha, que ele seja dado para realizar essa obra de convencimento, essa obra de despertar em nós a fé, que nada mais é que a adesão obediente à vontade de Deus. Essa vontade de Deus que é a nossa própria salvação, essa vontade de Deus que é a nossa felicidade. Então, aí no Evangelho de João nós encontramos várias vezes essa promessa. No capítulo 16 nós encontramos de novo, lá no versículo 13 nós encontramos de novo. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele vai ser enviado por Jesus Cristo, da parte do Pai, para nos convencer da verdade. Portanto, existe uma promessa de derramamento do Espírito Santo, da promessa do envio de um outro advogado, que permanecerá conosco e nos levará à verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Na carta de São Paulo aos Efésios nós encontramos isso. O Espírito nos leva a Jesus Cristo, que é o único caminho para o Pai. É necessário que o Espírito venha para nos convencer da verdade, que é Jesus Cristo, e essa verdade, que é Jesus Cristo, nos dá acesso ao Pai para a nossa salvação. Portanto, o plano de Deus, o projeto de Deus para a nossa redenção se conclui ou se realiza, se efetiva no cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E de lá vai enviar o Espírito Santo, como nós vimos no dia de Pentecostes e conforme a pregação de São Pedro. Ele, exaltado à direita do Pai, apanha o Espírito Santo, toma o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, derrama, como a gente pôde ver e ouvir em Pentecostes. No discurso de São Pedro, isso fica muito claro.
Antes de subir ao céu, antes de Pentecostes, Jesus Cristo estava com seus discípulos. Lá no capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, nós encontramos isso logo no começo, no versículo 5, nós encontramos Jesus Cristo dizendo aos seus apóstolos: não vos afastem de Jerusalém, mas esperem a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Antes de subir aos céus, Jesus Cristo fala para os seus discípulos que eles aguardem em Jerusalém, que eles não se afastem daquele lugar de fé, que eles permaneçam em comunidade, porque vai se realizar a promessa do Pai, a promessa que Ele havia dito aos seus discípulos, a promessa que Ele revelou aos seus discípulos e a nós, que Ele enviaria o Espírito Santo prometido, que nós seríamos batizados nesse Espírito, que seríamos mergulhados nesse Espírito, que esse Espírito nos daria o poder para testemunhá-lo, porque o Espírito Santo nos convenceria e nos convence da verdade de Jesus Cristo. Portanto, sem esse Espírito Santo prometido, nós não seríamos testemunhas, porque não estaríamos convencidos da verdade que é Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo, pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, é a promessa do Pai para nós, revelado por Jesus Cristo como promessa, como um novo Paráclito, um novo advogado para nós. Esse Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, prometido pelo Pai, foi derramado sobre nós por Jesus Cristo. Jesus Cristo batizador nos batizou no Espírito Santo, derramou o Espírito Santo sobre nós para o convencimento da fé, para nos convencer a respeito da verdade e dessa maneira podermos dar o testemunho dessa verdade que é Jesus Cristo, que é o único caminho para a vida. O Espírito Santo, promessa do Pai para nós. O Espírito Santo, promessa realizada nos dias de Pentecostes. Sobre isso, sobre o dia de Pentecostes, a realização dessa promessa, a experiência de Pentecostes na nossa vida, vamos ver na próxima jornada, no próximo momento que nós estivermos juntos. Até lá, acompanhe com os textos que você pode apanhar lá no nosso site, acompanhe os textos com oração diária, com oração sobre o Espírito Santo, para que a gente possa participar dessa experiência, ter essa experiência verdadeira de Pentecostes na nossa vida. Pentecostes é a realização da promessa do Pai, e Pentecostes é hoje, Pentecostes é para sempre, Pentecostes é todo momento da igreja. Nós precisamos do Espírito Santo, aquele que nos convence de Jesus Cristo, a nossa verdade, Jesus Cristo que é o caminho, Jesus Cristo que é a vida. Acompanhe nossa jornada. Na próxima jornada, vamos refletir sobre Pentecostes. Pentecostes é hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.